Outro dia, há poucos dias atrás, eu estava vendo um dos programas de maior prestígio na nossa TV fechada, programa de esporte, e vi uma bancada inteira, onde, claro, não havia nem sequer um rubro-negro, tecer críticas contundentes contra os críticos que criticam o trabalho do Tite. Dizia um deles: veja bem, o Flamengo está classificado nas 3 competições. O Flamengo está no G4 do Brasileiro. O Flamengo faz um ótimo trabalho com o Tite. O Tite é um excelente treinador. O Tite é o melhor treinador brasileiro em atividade. E outras barbaridades do gênero. Veja bem, não tinha nenhum rubro-negro na bancada. Porque quem fala uma idiotice dessa, vou repetir, uma idiotice dessa, não sabe o que é ser rubro-negro. Não sabe o que causa esse trabalho medonho desse treinador ultrapassado, o autêntico Titenburgo. Acho até que hoje em dia talvez o Luxemburgo seja melhor do que ele. Simplesmente ignorando o DNA do clube. Isso é o fundamental para entender as críticas ao Tite. Entender o que é o Flamengo. Mas, como eu falei para vocês, na bancada não havia nenhum rubro-negro. Só havia gente preocupada em lacrar, em parecer politicamente correto. Aliás, é o que mais temos hoje em dia na televisão, né? Em parecer um cara que separa a emoção da razão. E como árbitro frio e meticuloso, julgava o trabalho do Tite muito bom. Nós vimos hoje como o trabalho do Tite é muito ruim, como é péssimo, como o Tite é um técnico covarde. E covardia nunca, jamais combinou com o DNA do Flamengo. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo e não me lembro de um treinador covarde que se deu bem no Flamengo. O Tite é covarde, o Tite é medroso, o Tite gosta de jogar retrancado por uma bola. Isso não tem nada a ver com o Flamengo. E aqueles que vão se apressar a defendê-lo ainda, por incrível que pareça, aposto que vai ter gente que ainda vai querer defender o Tite. Depois dessa vergonha que vimos hoje, foi uma vergonha. E não me venham falar de elenco estourado por causa do calendário. Eu queria lembrar a vocês que o calendário do Botafogo, que hoje ganhou do Flamengo por 4-1, goleou o Flamengo por 4-1, e poderia ter sido 6, 7, poderia ter sido uma daquelas goleadas que o Flamengo ia demorar uma década para descontar. O calendário do Botafogo, até hoje, é rigorosamente o mesmo que o do Flamengo. Rigorosamente o mesmo do que o Flamengo. O Botafogo disputou o campeonato estadual, como o Flamengo disputou. Tudo bem, não classificou para a final, então você tira 3 joguinhos a menos. Falar em 3 jogos num calendário que já está no meio do ano é uma piada, né? Disputou a Copa do Brasil até agora, foi eliminado pelo Bahia. O Flamengo se classificou, mas jogou o mesmo número de jogos que o Botafogo. O Botafogo jogou mais do que o Flamengo, inclusive na Libertadores. Porque o Botafogo disputou a pré-Libertadores e o Flamengo não. Então, pois bem, como falar em problemas que podem atenuar as críticas justíssimas ao Tite, alegando que não, o time está cansado. O time está tendo uma contusão atrás da outra. O Botafogo perdeu simplesmente os seus 2 melhores jogadores até a chegada do Luiz Henrique e do Almada. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo. O Júnior Santos não joga mais esse ano e Eduardo, talvez nos últimos meses. Por acaso, Júnior Santos e Eduardo são menos importantes para o Botafogo do que Cebolinha e Vinha? É inacreditável. A única diferença do Botafogo para o Flamengo é que o Botafogo tem um dirigente que é um fanfarrão, é um bufão, mas que resolveu reforçar o seu time. Ao contrário do bufão da Gávea,
que lá nós também temos um Bufão, que simplesmente perdeu a maior parte da janela para levar, pelo terceiro ano consecutivo, uma porta na cara do Zenit, atrás do Claudinho. E que perdeu o Marcos Antônio para o São Paulo, porque achou que o gelo no sangue, que no caso dele não está mais no sangue, está no cérebro há muito tempo, poderia fazer o negócio sair um pouquinho mais barato. Perdeu o jogador. Perdeu o Claudinho. E, óbvio, só um débil mental achava que tinha alguma chance de trazer o Paquetá para o West Ham, como o Flamengo achou. Então, essa é a única diferença. Eu concordo até que é uma diferença importante, mas é a única diferença em termos de cansaço dos jogadores. De ter, não é nem de cansaço dos jogadores, é ter mais peças à disposição. O Flamengo, além de ter um treinador cagão e retranqueiro, o Flamengo, obviamente, está com problemas no seu departamento médico e no seu preparação física. Embora o Jaime Massareddin seja um dos caras mais... Flávio, agora me fugiu, Flávio Massareddin ou Jaime, já não sei. O Massareddin. Vou até procurar aqui. Embora ele seja festejado como um dos melhores do país, obviamente as coisas não estão sendo bem feitas lá na Gávea. Obviamente não. O Arrascaeta sentiu hoje com 3 minutos. Fábio Massareddin. Vamos dar os nomes corretos aos bois. O trabalho do Fábio Massareddin é ruim. Até agora é ruim. Essa é que é a grande verdade. Porque ele está estourando os jogadores do Flamengo. Cebolinha, tendão de Aquiles rompido, isso é exaustão. Arrascaeta hoje, com 3 minutos de jogo, num lance banal, deu um passe, estourou o músculo da virilha, o adutor. De La Cruz se arrasta. Tem alguma coisa errada, gente. Não me venham com esse papo de só culpar o calendário. O calendário é péssimo. Eu concordo que o calendário é péssimo. Mas é péssimo para todo mundo. É péssimo para todo mundo. O Botafogo jogou mais jogos até agora do que o Flamengo. Relembrando que, embora não tenha ido à semifinal e à final do Campeonato Carioca, fez a pré-Libertadores. Então, gente, está na hora de parar com essa bobagemzinha de que o Flamengo é a grande vítima do calendário. Porque não é. Todos os clubes grandes que estão disputando várias competições são vítimas do calendário. O Palmeiras, por acaso, não é vítima do calendário também? O Fortaleza não é vítima do calendário? O São Paulo não é vítima do calendário? O Atlético Mineiro não é vítima do calendário? Pelo amor de Deus, está na hora de parar de reclamar. Claro, criticar o calendário é corretíssimo e acho que é absolutamente justo. Mas usar o problema do calendário como muleta para covardia tática e para as burrices que o Tite tem feito no Flamengo, essa vocês não me pegam. Veja bem, essas vocês não me pegam. Mas não me pegam mesmo. E muito menos a turma que resolve ser... Como é que eu vou dizer o termo melhor? Os engomadinhos que gostam de ser politicamente corretos, politicamente justos e que defendem um trabalho horroroso do Tite. O Tite escalou mal hoje. O Tite substituiu o pior. E o Tite mexeu taticamente de uma forma desastrosa. Vamos lembrar, na boa, sem fofoca. O Flamengo entrou para não perder. O Flamengo montou um time para não perder. E rezar por uma bola vadia. Rezar por uma bola vadia. Que até veio no primeiro tempo. O que impediu o Flamengo de sair perdendo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi 1-1. Embora o Botafogo já tenha sido muito melhor do que o Flamengo nesse 1-1. E aí, como é que volta para o segundo tempo, cara? Tirou o Gerson. Aí vai dizer, é o calendário, tem que tirar o Gerson, tem o jogo em La Paz. Como é que chama? O Bolívar está nos esperando.
Já perdi o Arrascaeta. O De La Cruz hoje foi visto mancando. Aliás, então, se ele está mancando, por que levou o De La Cruz para o banco, porra? Pode me explicar? Na boa, me explica. Se o cara está mancando ao caminhar, por que você levou ele para o banco? Não sei. Não sei te responder. Ou provavelmente nem o Tite sabe. Porque é de uma imbecilidade isso. É de uma imbecilidade assustadora. Agora vamos ao time que ele montou. Primeiro, Alan. Amigos, na boa. Tias, não há justificativa para escalar o Alan. Aliás, não deveria ter havido nem justificativa para contratar. É mais uma das cagadas que o senhor Marcos Braz fez, querendo atender o débil mental do São Paulo. 50 milhões de reais custou esse nada. Eu, quando comparo o Alan com o Márcio Araújo, eu acho que o Márcio Araújo é o Franz Beckenbauer, é o Paulo Roberto Falcão, é o Andrade do Flamengo. Porque, embora fosse uma porcaria também, ele era muito mais útil que o Alan. O Alan hoje furou cabeçada na frente dele, assim, no meio campo. Enfiou o chifre e a bola passou por ele. O Alan errou passe na intermediária que armou quase gol do Botafogo. O Alan não armou ninguém. O Alan só cria problema para o Flamengo. Pois o Tite foi lá e... Alan começa jogando. Aí dá o azar, ou a incompetência do seu departamento médico e do seu setor de fisiologia, que foram incapazes de perceber que o Arrascaeta estava próximo de uma contusão muscular. Mas, enfim, aconteceu a contusão. Aí, bom, pensei eu, tolinho, vai sair o Arrascaeta, vai entrar o Lohan. Claro. O Lohan foi o único cara que substituiu o Arrascaeta com eficiência em pelo menos alguns jogos. O do Corinthians, que foi excelente, e mais um ou dois que ele jogou direitinho. Sim, depois ele caiu de produção, caiu. Mas quem ele botou? O Vitor Hugo, minha gente. O Vitor Hugo, gente. O Vitor Hugo é daqueles jogadores que até deu uma certa impressão no início, mas que já micou, ó, faz tempo. Eu li, embasbacado, que o time que é dono do Carlos Alcaraz, na negociação, pediu o Vitor Hugo. E no primeiro momento o Flamengo negou, meu Deus. Bota o Vitor Hugo de cara nessa negociação. Você diz, eu te dou o Vitor Hugo quando você quer mais, acabou. Pois é, mas o Tite achou hoje que o Vitor Hugo ia ser o substituto ideal para o Arrascaeta. Sabe por quê? Porque o Vitor Hugo ia marcar. E o Tite entrou hoje para marcar, achando que podia enfrentar o Botafogo, que está jogando bem, que tem um puta time, que escalou praticamente todo mundo. O time do Botafogo que jogou hoje, que começou, foi o mesmo que jogou contra o Palmeiras na Libertadores, minha gente. O Botafogo não poupou ninguém, não. Mas o Botafogo é o cacete. O Botafogo, repito, fez mais jogos do que o Flamengo nesse ano. Vou repetir, o Botafogo fez mais jogos do que o Flamengo esse ano. O calendário é uma porcaria para todo mundo, não é só para o Flamengo. Não faz sentido o Tite ficar usando essa muleta do calendário como se só ele, só o Flamengo sofresse disso. É óbvio que não. Pois bem, ele meteu o Vitor Hugo. Ainda assim, deu sorte de que o Léo Ortiz, jogador que ele despreza, jogador que ele despreza, porque não consegue ser titular com o Tite. Só foi titular na época da travessia do deserto. E jogou pra caralho naquela época. Pois bem, ele aí recua o Léo Ortiz no segundo tempo. Além de covarde, é de uma burrice assustadora essa decisão. O Léo Ortiz era o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo. Um Flamengo covarde, um Flamengo que só se defendia, um Flamengo que só dava chutão para frente. O único que não deu chutão para frente foi o Léo Ortiz, que botou o Bruno Henrique na cara do gol e o Bruno Henrique fez o gol de empate.
E depois o Bruno Henrique botou o Carlinhos na cara do gol. Mas o Carlinhos é muito ruim, gente. Não adianta a gente se iludir. O Carlinhos é muito ruim, cara. O Carlinhos deu um chute na arquibancada. Pois bem, no segundo tempo, o Flamengo volta com Léo Ortiz na zaga. E entra no lugar do Gerson o Emerson, que é um garoto da base, que já jogou até de lateral direito, mas que não é um jogador ofensivo. Ele até fez um gol no primeiro jogo dele, de cabeça contra o Atlético Paranaense, no último minuto, lembram disso? Mas, pô, é um volante. Volante. Ele tirou o Gerson e botou um volante. E aí recuou o Léo Ortiz para jogar entre o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, que ele trocou de lado. No primeiro tempo, o Fabrício Bruno jogou do lado direito, que não é um lado que o Fabrício Bruno se sente muito bem, porque o genial Tite achou, não, para conter o Luiz Henrique, eu preciso de um jogador rápido. Para conter as arrancadas do Luiz Henrique, eu preciso de um jogador rápido. Que arrancadas? Ele não deu espaço para o Luiz Henrique arrancar, o Luiz Henrique pintou e bordou, foi um dos melhores do jogo, sem espaço nenhum. E que diferença fez o Fabrício Bruno do lado direito? Com o Davi Luiz todo torto do outro lado. Quer dizer, o Fabrício Bruno do lado esquerdo. Então, cara, foi um somatório de equívocos assustador. E o que é mais grave, todos eles com o traço da covardia. Houve um momento que ele resolveu fazer 2 substituições. O Flamengo já perdia o jogo, já estava 2-1 para o Botafogo. Não me lembro nem se já tinha tido o pênalti que o Rossi defendeu. Olha o tamanho da encrenca que nós escapamos hoje. Tomamos de 4, o Rossi ainda defendeu um pênalti e fez pelo menos mais 2 grandes defesas. Olha o tamanho da encrenca. Podia ter sido 7-1, já imaginou? Ia ter que nascer o Zico de novo para a gente descontar essa goleada. Mas, enfim. Ele aí vai. 2 jogadores vão entrar no Flamengo. Eu digo, opa, vem aí finalmente Lohan e Chola. O Flamengo precisava fazer gol. O Flamengo precisava de atacante. Não. Sabe quem eram os jogadores que ele ia botar? Léo Pereira e Varela. Como é que o cara, levando um baile daquele, pensa em reforçar a defesa? É inacreditável, cara. É inacreditável. É muito ruim o Tite. Pode ter sido bom? Pode, aliás, foi bom. Assim como o Vanderlei Luxemburgo também foi bom. Muito bom. Hoje em dia são 2 técnicos que não servem para nada. Já falei, o Titemburgo. Agora só vou chamar ele de assim, Titemburgo. Porque os 2 estão no mesmo estágio. E, finalmente, lá mais para o final do jogo, aí acho que já estava 3-1, ele aí tirou o Alan, que nem deveria ter entrado. Alguém viu alguma jogada que prestasse do Alan hoje? Umazinha só. Ah, não, o Alan deu um passe legal para frente. Ah, o Alan desarmou uma jogada importante do Botafogo. Alguém viu? Se viu, me conta, porque eu não vi nenhuma. O Alan é aquele jogador que você simplesmente não vê em campo, a não ser quando ele faz as cagadas, e geralmente ele faz. Ele é de uma inutilidade assustadora. E o Tite o coloca sempre. Não duvidem, ouçam o que eu vou dizer, não duvidem que o Alan vá jogar contra o Bolívar em La Paz. Não duvidem. Aliás, eu estou imaginando que time o Tite vai arrumar para La Paz. Vai ser um time parecido com esse. Covarde, todo trancado lá atrás e rezando para alguém achar uma bola para o Bruno Henrique fazer um gol. Agora, eu lembro que se hoje fosse Flamengo e Bolívar, mesmo o gol do Bruno Henrique não teria salvado o Flamengo. Porque o Flamengo tomou de 4-1, a diferença de 2 gols ia para o espaço. Eu já vi o Flamengo perder algumas diferenças de 2 gols. Me lembro de uma Copa do Brasil, especialmente, em que o Flamengo tinha 2-0 no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, foi jogar lá em Minas, meteu um gol logo de cara do Everton, aquele Everton da Estelinha, do bonde da Estelinha, e acabou tomando de 4-1. Por quê? Porque recuou todo.
porque se acovardou, como o Tite se acovarda toda hora. Amigos, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Está muito feia a coisa. Eu diria que no momento, se eu tivesse que apostar o meu rico dinheirinho, eu apostaria na eliminação do Flamengo na Libertadores. Não quero isso, não. Não quero mesmo. Vou assistir ao jogo, vou torcer muito para o Flamengo se classificar. Mas esperança de ser campeão com esse técnico covarde e com esse futebolzinho mequetrefe que o Flamengo joga hoje em dia, que só os impertigadinhos não veem. A turma que diz assim, veja bem, olha, o Tite tem... Rapaz, dai-me paciência. Ainda bem que eu não estou mais trabalhando em nenhum canal que eu participe de uma mesa redonda desse naipe. Porque ia fechar o tempo direto, quando eu ouvisse uma barbaridade dessa. Então é isso, cara. A situação do Flamengo no momento é muito preocupante. Não é pouco preocupante, não. É muito preocupante. Botafogo vence o Flamengo nos 2 turnos pela primeira vez na era dos pontos corridos. Na noite deste domingo, o Botafogo fez história ao vencer o Flamengo por 4-1 e reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o alvinegro alcançou um feito inédito. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, conseguiu superar o Flamengo nos 2 turnos do Brasileirão. Em abril, já havia vencido o rival por 2-0 no Maracanã. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em turno e retorno, em 2003, o Botafogo nunca tinha conseguido vencer o Flamengo nas 2 partidas da competição nacional. Essa façanha, até então, só havia sido alcançada pelo Flamengo em 2005. Além de manter o 100% de aproveitamento contra o rubro-negro no Brasileirão de 2024, a vitória deste domingo também marcou a retomada dos triunfos do Botafogo sobre o Flamengo em casa, em diferentes competições. O alvinegro não vencia o rival no seu estádio desde 10 de novembro de 2018, quando ganhou por 2-1, com gols de Eric e Léo Valência. Os gols da vitória desta noite foram marcados por Matheus Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, que balançou as redes 2 vezes, garantindo a vitória e reafirmando o bom momento da equipe no campeonato.